Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o oitavo ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre sequências recursivas e não recursivas. Nós vamos iniciar relembrando o que são sequências, né? Sequência é todo conjunto ou grupo, todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Por exemplo, uma sequência de livros, uma sequência de cores, uma sequência dos números ímpares, sequência dos números pares, tá? Uma sequência numérica. E por falar em sequência numérica, a sequência numérica ela é uma sucessão finita ou pode ser infinita de números obedecendo uma ordem definida antecipadamente. Por exemplo, nós temos aqui a sequência dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Essa sequência é bem conhecida nossa, né? A sequência dos números naturais. Também temos aqui o 0, 3, o 6, o 9, o 15, o 12, 15. Essa sequência é a sequência dos múltiplos de 3. E também aqui no item C, olha, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 6, 2, 4. Esta é a sequência da face obtida no lançamento de um dado. Nesta aula, nós vamos falar de dois tipos de sequências: as sequências recursivas e as não recursivas. Uma sequência ela é dita recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores, tá? Há aqui uma dependência dos termos anteriores. Por exemplo, na sequência, olha, 5, 9, 13 e 17. Sempre somamos o quê? 4 para obter o próximo termo. Então, percebam aqui, ó. 5 mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17, mais 4, 21, mais 4, 25 e assim por diante. Já as sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição, tá? Então, vejam aqui esta sequência, olha, 7, 14, 21, 28. Esta é a sequência dos múltiplos de 7. Na sequência dos múltiplos de um número, não há dependência de termos anteriores, tá? Não existe essa dependência. Vejam esse outro exemplo aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11. Esta sequência é a sequência dos números primos. Percebam que também aqui não há uma dependência dos termos anteriores. Então, para não restar dúvidas, as sequências recursivas são aquelas que dependem, né, dos termos anteriores para se determinar o próximo termo. Já as sequências não recursivas, elas não dependem de termos anteriores para que a gente possa determinar o próximo termo. A partir destes exemplos, nós vamos trabalhar um pouco daquilo que aprendemos sobre sequências recursivas e não recursivas. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. Então, temos aqui a sequência dos 7 primeiros números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17.
Escreva os 3 próximos termos desta sequência. Escreva os 3 próximos termos dessa sequência. Vejam só, se essa sequência é uma sequência dos números primos, ela não tem uma dependência dos termos anteriores, tá? Então, ela é dita uma sequência não recursiva. Então, vamos determinar aqui os 3 próximos termos dessa sequência. O próximo número primo, depois do 17, é o 19, depois o 23 e depois o próximo é o 29. Agora, nós vamos classificar essa sequência em recursiva ou não recursiva. Como falamos anteriormente, né? Não depende, nessa sequência, ela não depende dos termos anteriores para que possamos determinar os próximos termos. Então, ela é uma sequência não recursiva. Sequência não recursiva. Como já falamos, né, ela não depende, ela é uma sequência não recursiva porque ela não depende de termos anteriores para determinarmos os próximos. Vamos aqui a mais um exercício. Escreva os próximos 3 termos de cada sequência. Em sequência, complete o fluxograma por meio do qual seja possível obter os termos da sequência. Então, aqui no item A, nós temos aqui 5, 10, 15, 20. O próximo aqui, ó, 25. Perceberam já? 30. Depois, o 35. Percebam que aqui eu estou falando da sequência dos múltiplos de 5. Então, vamos aqui ao fluxograma. Ó. Início. Considere a posição N do termo que pretende determinar. Então, pode ser a primeira, a segunda, a 10ª posição, tá? Depois, calcule o quíntuplo. Nós estamos falando aqui da sequência dos múltiplos de 5. Então, aqui nós vamos multiplicar por 5. Então, é o quíntuplo do número referente à posição do termo. Ou seja, calcule 5 vezes n, que n é o valor da posição. Por exemplo, para calcularmos o valor que está na 10ª posição, nós vamos apenas multiplicar por 5. Multiplicar 10 por 5. O resultado é o termo que se pretende determinar. Neste caso, que multiplicamos aqui, né, o da 10ª posição, então, 5 vezes n, que no caso aqui é 10, o termo que está na 10ª posição é o número 50. Agora, aqui no item B, vejam que nós temos aqui o 31, 27, 23, 19, 15. O próximo termo aqui, 11, 7 e 3. Perceberam o que ocorreu aqui, ó, em cada um desses termos? Percebam que aqui há uma dependência do termo anterior para escrevermos o próximo termo. Se há essa dependência na sequência, então a sequência ela é dita recursiva, tá? Então, vamos aqui ao fluxograma. Considere o termo anterior ao termo que pretende determinar. Então, ó, considerar o termo anterior. Nós consideramos aqui na sequência o termo anterior para determinarmos o próximo. Fizemos o que aqui? Nós subtraímos 4. Agora, subtraia 4 do termo considerado no passo anterior. O resultado é o termo que se pretende determinar. Fim. Como já havíamos falado, essa é uma sequência recursiva
porque ela depende do termo anterior para determinarmos o próximo termo. E finalizamos esta aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.